1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Acho que esse é um dos versículos mais conhecidos dessa igreja, desde o tempo que eu cheguei aqui, que eu vejo uma apreciação por esse versículo, de todos. Primeiro aos Coríntios 15, 58, mesmo assentados, irmãos, acompanha, eu vou ler e estarei mais uma vez orando ao Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Todos juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que verdadeiramente Tu és Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. E tudo que fizemos hoje, Deus, foi olhando para a cruz, olhando para Jesus, olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Receba a nossa gratidão por tudo e nos abençoe, Senhor Deus. Abra os nossos corações para a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, nas nossas imperfeições. E fale, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar e não o que queremos ouvir. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem, o nosso tema é ser pelo fato de crer. Ser pelo fato de crer. Poderíamos falar ser pelo fato do amor, ser pelo fato da graça de Deus, ser pelo fato de ser um novo nascido, regenerado por Cristo, ser pelo fato de obedecer, ser pelo fato de crer. Os ensinamentos deste capítulo são para todos. Ensinamentos são para todos. Mas os desafios que eu quero lançar são para os amados irmãos. Por isso que ele diz, portanto, meus amados irmãos. E ele começa com portanto. Portanto. E Paulo considera o capítulo 15 repleto de grandes lições que norteiam o nosso posicionamento com Cristo ou em Cristo, ou o nosso posicionamento cristão. Ele fala do Evangelho, primeira coisa que ele fala a partir do versículo 1 do capítulo 15, fala do Evangelho que tenho anunciado e que se você o recebeu, o Evangelho que tenho anunciado, se você o recebeu, recebeu pela graça. Se você recebeu pela graça, você recebeu por meio da fé. Se você recebeu por meio da fé, recebeu por meio da palavra. E se você recebeu por meio da palavra, você recebeu porque vem de Deus, da palavra de Deus. Então, ele diz ainda, se você permanece nele, como o recebeu, Paulo fala do Evangelho, é esse Evangelho que ele diz lá em Gálatas que não pode ser mudado. Ele fala, ainda se eu mesmo, ou se um anjo do céu vier e pregar o outro evangelho, considere amaldiçoado, anátema. E qual é esse evangelho? Esse evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo foi sepultado
Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho, segundo as Escrituras, que Cristo, depois de que ressuscitou, foi visto pelos apóstolos e por mais de 500 irmãos. A partir do versículo 12, Paulo trata da ressurreição, argumentando que a ressurreição de Cristo nos dá esperança de uma vinda vindoura. E ele debate essa ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, é vã a nossa pregação. Cristo ressuscitou. E a partir de Cristo ter ressuscitado, então, é que nós temos esperança. Versículo 19 diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mais miseráveis de todos. Por quê? Porque Cristo ressuscitou e esse fato de Cristo ter ressuscitado nos deu a esperança de vida eterna. Então, os desafios começam a olhar para nós pelo fato de crermos. No versículo 57, Paulo dá graças a Deus pela vitória em Cristo Jesus. Ele fala, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. E então chegamos no versículo 58, onde somos desafiados a aplicar essa palavra em todo o nosso viver, com uma postura que agrada a Deus. Isso é uma palavra de desafio para a igreja, para os meus amados irmãos. Ele fala, portanto, meus amados irmãos. Paulo não está falando a outros, está falando à igreja de Jesus Cristo. E aqui eu quero separar em 3 pontos para simplificar a nossa mensagem. Primeiro, desafios a sermos firmes e constantes. Por isso, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes. Primeiro, sabendo do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que Cristo foi morto, que Cristo foi sepultado, que Cristo ressuscitou, que Cristo foi visto pelos apóstolos, todos eles, e por mais de 500 irmãos. E Paulo diz, depois apareceu a mim por último. Então, não há dúvida, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E ele diz, nós somos vencedores por essa fé, por essa crença que Cristo ressuscitou, que Cristo está vivo e que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo é o cabeça da igreja, que Cristo é o Senhor da igreja. Então, chegamos a dizer, a ouvir a palavra de desafio agora de Paulo, sede firmes e constante. Ser firme implica em ser inabalável, agir com convicção, que sejamos firmes na fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz que o justo, pela sua fé, viverá. Se é justo, se é justificado, se foi até a cruz e na cruz fez diferença na sua vida, se você hoje é justo pelo sangue de Cristo, então viverá por esta fé. O justo viverá pela fé. E ainda diz, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E o que é fé? Fé é a firmeza, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Isso é fé. Então também é firme. Nós não estamos falando com coisas aqui que se abalam de qualquer jeito, sem convicção, mas estamos falando em firmeza, estamos falando em coisas que não se abalam, inabalável, com convicção. Sejamos firmes na fé, firmes no fundamento, firmes no andar com Deus. Aquele que crê em Deus, a palavra de Deus diz, 1 João capítulo 2, 6, aquele que
que está em Deus, que diz estar em Deus, deve andar assim como ele andou. Então, o andar nosso, o andar do cristão, o andar é de alguém que tem perseverança, que continua, é de alguém que está firme, alguém que é constante. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que continua, que prossegue, que olha para Jesus e continua marchando. A igreja de Jesus Cristo, ela não recua. E quando nós entendemos isso, nós entendemos a palavra de Deus, quando diz que é como sermos desafiados a sermos firmes e constantes. Sejamos firmes na proclamação do Evangelho. Firmes na proclamação do Evangelho. Que essa firmeza na proclamação do Evangelho é proclamar o Evangelho, não obstante ser impedidos, como o apóstolo Pedro, quando disseram para ele, não quero mais que fale desse nome, o que foi que ele disse? Atos capítulo 4, versículo 20, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós estávamos aqui na Sociedade Homem falando daquilo que Deus já fez, nas coisas mínimas que Deus fez, mas grandiosas coisas que Deus fez. Deus fez milagres na nossa vida e faz todos os dias milagres na nossa vida. Deus tem preservado, Deus tem estado conosco, tem mantido a sua promessa de estar conosco todos os dias. Deus tem olhado para você todos os dias, tem abençoado todos os dias. Então, sede firmes. E ainda diz, sede firmes e constantes. Sede constantes, imutável, perseverante, sempre atuando, sempre disposto, sempre presente, sempre influenciando para o bem do reino. A igreja de Jesus Cristo, ou cada irmão, fazendo a sua parte de influenciar, para que a igreja esteja representando, nós somos mensageiros, né? Nós somos forasteiros aqui, nós não somos daqui, nós não somos desse lugar, nós estamos aqui para influenciar, nós estamos aqui para propagar o nome de Jesus Cristo. E às vezes nós não atentamos para esse fato. E aí tem o desafio da palavra de Deus, sede firmes e constantes. Firme, nós cantamos, firme, firme. O hino 154 é interessante que cada estrofe desse hino, cada estrofe, ele fala, se o Tiago pudesse colocar o hino 154 aí, só para a gente ver uma coisa interessante, olha lá, sempre a última coisa, firme nas promessas de Jesus. Vê o 2, firmes nas promessas de Jesus. Vê o 3, firme nas promessas de Jesus. Vê o 4, firme nas promessas de Jesus. E o estrofe, então, fala firme, firme nas promessas de Jesus. Sim, firme nas promessas de Jesus. É firmeza. É o desafio do cântico, do louvor a Deus, é o desafio da palavra de Deus. Sede firmes e constantes, abundante nessa obra do Senhor. Segundo ponto, desafiados a sermos abundantes na obra do Senhor. Agora, quero chamar a atenção que a obra que nós somos desafiados a sermos abundante é de quem? Do Senhor. Você deve ser firme numa obra. Obra de quem? Obra do Senhor. A obra é do Senhor. Sejamos, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Como ser abundante numa obra
que é do Senhor. Como o irmão imagina, como o irmão está pensando, como eu ser abundante numa obra que é do Senhor. Então a palavra de Deus, ela, quando a gente vê todo o seu contexto, sempre dá uma explicação. Desde o início, quando eu falei do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo, que ele realizou essa obra, que ele veio e disse ao Pai, Pai, está consumado. Eu posso entender que essa obra foi completamente realizada. Não é isso? Jesus não realizou, então essa obra é de Jesus. Essa obra é dele. E como eu ser abundante numa obra que é do Senhor? Jesus é o autor da obra do Senhor. E somente por Jesus nós recebemos o direito e o dever de participarmos dessa obra. Veja o que Jesus disse em João capítulo 14, no versículo 13 e 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 e versículo 14, diz assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Eu não tenho uma obra que eu faço por minha conta. Eu não tenho uma obra que eu sou responsável por ela fazer. Eu tenho uma obra que é a obra do Senhor. E eu tenho uma obra que eu tenho que fazer através de Jesus Cristo. Quando Jesus diz, lá em João capítulo 14, versículo 12, ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. É que vocês continuam. A obra que eu fiz, agora eu fiz, que obra é essa? A obra de amor, a obra de se dedicar, a obra de anunciar, a obra de trazer vida. E ele deixou essa obra para a gente continuar. Para alcançar aqueles que estão ainda sem ouvir a palavra de Deus. Essa obra é de Deus, essa obra é do Espírito Santo, essa obra de salvação é dele. Mas nós podemos trabalhar nessa obra levando essa palavra de Deus, porque é a palavra, levando tudo que é de Deus. E isso é uma coisa maravilhosa que nós temos na nossa mão, porque tudo é de Deus, realizado por Ele, trazido por Ele, que é a palavra de Deus, que é a graça de Deus, que é a obra realizada, consumada na cruz, tudo é de Deus, tudo foi feito por Ele. Mas se nós entramos com essa mensagem, Ele disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então essa é a participação nossa. Essa é a nossa responsabilidade, essa é aquilo que nós temos que realizar por nós mesmos. Não somos responsáveis para salvar ninguém, mas temos uma palavra de Deus, temos uma obra de Deus a realizar por obediência a Deus, obedecer a sua vontade e ir até aonde as pessoas vão ouvir a palavra e vão se render, se arrepender e receber Jesus como Senhor. Por nossa própria força? Não, não por nós, mas por Ele, que a obra é dele. Mas nós somos participantes dessa obra, e nós faremos isso chegar, ou somos desafiados a fazer. Você é desafiado a fazer essa obra crescer, fazer a palavra de Deus chegar àquelas pessoas que estão eleitas para ouvir a palavra, para receber Jesus como Salvador. Porque nós não sabemos quem irá receber. Nós não sabemos o coração de ninguém. Nós temos aqui um grupo de pessoas e eu não conheço o coração de ninguém, e nenhum de nós aqui conhece o coração do outro. Mas Deus conhece.
Deus conhece o teu coração, Ele sabe se você pode ouvir essa palavra, abrir o seu coração e receber, tanto para receber Cristo como Salvador, como para receber uma motivação para anunciar Jesus. Não, eu sou responsável, eu estou sendo desafiado a anunciar Jesus, a fazer uma obra que é dele e não minha. Veja o que Pedro falou em Atos capítulo 4, versículo 10. Atos capítulo 4, versículo 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Não foi obra nossa. Eles estavam admirados com Pedro, ele fala, não foi obra nossa. Vocês devem conhecer isso, que é em nome de Jesus. Eu estou aqui anunciando o Evangelho, mas o poder de Deus para a salvação vem de Deus ao seu coração, vai fazer diferença no seu coração, mas creia, não é por minha força, por meu entendimento, por meu querer, é pelo querer de Deus, é pela graça de Deus que essa obra é feita. Então, a obra realizada por Pedro não foi de Pedro, ele disse, olha, não olhe para mim, olhe para Jesus, que foi Ele que fez diante de vós, estes que estão diante de vós, foi Ele que realizou essa cura. Jesus que realizou. Jesus é o realizador das coisas de Deus, da obra de Deus. Somos abundantes na obra do Senhor, quando o Senhor opera através de nós, como Senhor. E essa é a maravilha. Nós podemos ser abundantes na obra do Senhor. De que maneira? Abrindo nosso coração para o Senhor ser Senhor da nossa vida, ser o Senhor da nossa obra. O Senhor realizar por Ele mesmo, pela graça dEle, aquilo que eu posso ser usado por Ele. E aí, só 1 Coríntios capítulo 6, justifica quando isso é real na minha vida. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Não sois de vós mesmo. Às vezes você luta contra o querer de Deus, achando que você é dono de si mesmo. Quem manda na minha vida sou eu, quem manda no meu tempo sou eu. Não sois de vós mesmos, se é que você sabe disso, versículo 20, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós temos que viver uma vida de adoração, de glorificação a Deus. Não é de você, o teu corpo, a tua vida não pertence mais a você, mas pertence a Deus. E o desafio é, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você foi comprado, você é escravo. Não temos mais o que eu sou agora pertence a mim. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo realiza através de mim a sua obra. Quando nossas obras glorificam a Deus, vejam quando Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus falando, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder, não tem como esconder você. Se você um dia recebeu Jesus, foi sincero a tua conversão, se um dia realmente Deus te salvou pela sua maravilhosa graça, não tem como esconder você, não tem como você sair fora disso. Vós sois a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não se pode esconder, e ele diz,
assim resplandeça a vossa luz e glorifique o vosso Pai que está no céu. A nossa vida é uma vida de glorificar a Deus. A nossa vida é uma vida de honrar a Deus. A nossa vida é uma vida de adorar a Deus. A nossa vida não é uma vida de alegria, porque, que coisa maravilhosa, só vir aqui no culto, participar aqui com os irmãos, sentar, ouvir, ir embora, criticar o que eu não gostei. Não, você veio aqui para adorar. Você veio aqui para glorificar a Deus. Você veio aqui para dizer, Deus, eu preciso do Senhor. Você veio aqui para manifestar o seu amor para Deus, dizendo, reconhecendo que um dia Ele te amou de tal maneira. Ele se entregou por você. Ele morreu por você. Então é hora de chegar diante dEle e falar, Senhor, eu estou aqui oferecendo o meu culto agradável ao Senhor. O nosso culto racional. Não tem essa. Hoje eu não vou, hoje eu não quero ir, hoje eu não estou afim. Hoje eu tenho alguma coisa mais importante para fazer. Não tem. Não tem. Não tem coisa mais importante para fazer do que chegar diante de Deus e glorificar a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para alguma coisa do céu, que nós temos, da preciosidade que é o céu, da eternidade de viver no céu, não há como nós sermos impedidos de glorificar a Deus pelo que Ele fez por nós. Por isso, não é para ser pouco, não é para oferecer a alguma coisa, é para ser abundante na obra do Senhor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens e glorifique a vosso Pai que está no céu. Deus seja glorificado na vossa vida. Terceiro ponto e último. Desafiados a crer que há um resultado vitorioso. Há um resultado vitorioso. Diz 1 Coríntios 15, 58. Diz assim, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É interessante que Cristo olhou, nós todos pecadores, destituídos da glória de Deus, natureza contaminada com pecado, todo perdido, sem Deus no mundo, como diz Efésios 1:12, separado, estávamos como o filho da ira. Cada um de nós. Cristo diz que nos amou. Filipenses diz que Ele deixou, vivendo na sua glória, deixou a sua glória, veio para demonstrar o seu amor, nos amou, sendo nós pecadores, e veio e consumou a sua obra na cruz do Calvário. E depois de consumado, deixou toda a esperança para nós na sua ressurreição, na sua palavra, a palavra de confiança, a promessa dele, que ele voltará. A promessa da presença dele, eis que estou convosco todos os dias. Olha que tanta coisa. E isso é um pouquinho que eu estou falando. Mas aqui, ele diz, nesse desafio para fazermos uma obra que é dele, para participarmos dessa obra que é dele, ele diz, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não para por aí as bênçãos. Ainda continuarei abençoando vocês. Ainda continuarei dando uma recompensa para vocês. Há uma promessa de Deus, o seu trabalho não é vão, há graça prometida para todos os que creem.
a graça prometida para todos os que creem, a salvação prometida para todos os que creem, vida eterna, a alegria para aquele que realiza a obra do Senhor com lágrimas. Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, com alegria trazendo consigo os seus molhos. Há uma recompensa. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu te fortalecerei, eu estarei contigo. Eu sou o teu refúgio e fortaleza, eu sou o teu socorro bem presente na angústia. Quantas bênçãos, quantas promessas Deus tem para que você olhe para a cruz, olhe para Jesus e seja um crente firme, constante e abundante. Crê nesse resultado vitorioso. Há uma promessa para todo aquele que amar a sua vinda. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, isso é convicção, isso é firmeza. De tudo que ele passou, agora ele está dizendo, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Todos, cada um que amar a vinda do Senhor, está aqui, nessa promessa de Deus. Para concluir, o desafio para cada um de nós é ser, pelo fato de crer. Você só pode ser firme e constante, abundante na obra do Senhor, se você crer, realmente crer. Você só pode realizar isso pela fé em Cristo Jesus. Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. No Senhor, lembra das lições da escola dominical aqui, que quando o Tiago diz, as nossas obras, no Senhor. Elas são valiosas, no Senhor. No Senhor o seu trabalho não é vão. Então vamos pegar, vamos aprender isso, vamos aplicar isso. Eu posso fazer alguma coisa, mas não por minha vontade, não pelo meu querer, pelo meu esforço, mas fazer por causa de Jesus. E aí eu faço com firmeza, constante, abundante, porque eu estou fazendo no Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo desafio da Tua palavra, porque temos aqui o Evangelho, temos a graça do Senhor manifestada, temos a graça do Senhor, que é o desafio para a Tua igreja, para sermos firmes, constantes, abundantes, e temos a promessa, não é vão, no Senhor. Todo o nosso trabalho, há uma recompensa do Senhor para a nossa vida. A recompensa do Senhor. E nós rogamos ao Senhor a sua infinita graça e misericórdia, que nos ajude a compreender. Como o apóstolo Paulo, que no final da sua carreira, no final da vida, ele olhava para o alto e ainda fazia essa oração. E ainda olhando para trás, dizia, combati um bom combate, era bom. Tudo que eu fiz foi com muita alegria, foi muita perseverança, foi por muita firmeza, foi abundante. Mas agora,
Conforme a tua palavra, eu tenho a convicção de que há uma coroa. Porque o justo juiz disse que há. E nós temos uma vida eterna para usufruir na presença de Cristo. Sem pecado, sem lágrimas, sem dor, como diz a tua palavra. Oramos por essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos se colocar em pé? Agradecer a todos que estão aqui, que vieram hoje. A Bia, que está aqui com a Aurora. A Aurora veio aqui hoje. Deus abençoe a Aurora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão com o Santo Espírito de Deus, seja conosco, permaneça conosco, com todo o seu povo, em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.